se nós levarmos em consideração que os evangelhos eles estão sendo compostos por com um objetivo, a gente precisa entender qual objetivo é esse para nós entendermos como esse objetivo se aplica a nós hoje. Qual é o objetivo? Temos que responder, que eu tô ficando confuso. Agora eu jogo para vocês. Qual é o objetivo dos evangelhos? De qual deles? Brincadeira. Cíntia, calma, Cíntia. Exato. O evangelho de Marcos que você falou, qual que é o objetivo? O evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso. Ele vai do começo ao fim mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Termina com um gentil afirmando Jesus é o Filho de Deus. Então, cada um deles tem um propósito, Mas todos esses propósitos... Mas a sua pergunta era sobre os evangelhos? Não, sobre o evangelho como mensagem. Mas essa pergunta que vocês lançaram agora, eu também quero depois falar um pouquinho sobre isso, da ênfase de cada evangelista. Mas sobre o evangelho como um conceito geral. Tipo... Isso. O evangelho é o anúncio de que a esperança vamos dizer assim, a esperança da paz de Deus é presente. Entendeu? Existe uma coisa que a gente não entende muito sobre o reino, que fica evidente em algumas passagens dos evangelhos. A gente não gosta muito de ter que lidar com a justiça, não é? A gente não gosta de ter que lidar com a justiça. Então, se você tem um problema, você pensa duas vezes se você vai entrar com processo ou não, né? Nossa, dor de cabeça, vou gastar, não vai valer a pena, vou ficar com esse negócio, depois vou acabar perdendo e tendo que pagar custo judicial do outro, coisa do tipo. A gente não vê dessa maneira. Mas a grande incumbência de um rei no mundo antigo era que as coisas fossem justas, certo? Então, os injustiçados queriam que a justiça fosse feita. E que fosse feita por um rei justo. Isso significaria uma solução de uma série de questões da vida dele. Tá? Um monte de injustiças, um monte de situações nas quais ele estava metido e que era necessário que viesse a resolução. Então, olha o Cântico de Maria, por exemplo. O Cântico de Maria é uma celebração de que a justiça chegou. Gente, não, agora é o seguinte... O que tem abundância vai ser despedido com fome, e quem tá com fome vai ter um monte de comida. Os poderosos vão se dar mal. Vão ser destronados. Zaqueu, por exatamente. Exemplo, né? Que tem a restituição como um caráter da salvação. Exatamente. Né? Não, mas a visão assim dessa do reino é que, olha, finalmente um mundo que parece reinado por o caos e a desordem, ele vai entrar na paz e prosperidade. Certo? Basicamente é uma promessa assim, que vai envolver o indivíduo, vai envolver a comunidade, vamos dizer assim, do povo. Ou seja, é um anúncio político, de alguma forma. Também, não, mas eu digo assim, a comunidade dos que estão esperando esse rei, né? Vamos lembrar que a ideia veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, né? Exato. Então, mas que era também promessa para o mundo inteiro, entendeu? Essa ideia de restauração completa, muito mais do que a salvação de uma pessoa só, entende? Ou seja, os evangelhos são para imitação. Caramba. Nossa, agora eu quero que você desenvolva mais isso aí. Porque a partir do momento em que a igreja de Cristo Jesus, ela é chamada, e aí a gente vai entrar um pouco na teologia paulina. Ela é chamada de corpo de Cristo. Calma. Os evangelhos... Vai ficar chamando só crente aqui, exatamente. Vou chamar um judeu aqui. Os evangelhos... usando Paulo para definir evangélico. O que parece que surge dessa teologia paulina é uma compreensão de que aquela comunidade, após sua conversão ou não, aí é outro podcast, tá? Aquela comunidade tem alguns sinais específicos que são contraculturais. E aí, por isso que, com base, quando você pega, por exemplo, uma típica carta paulina, ele vai primeiro falar um pouco sobre os evangelhos e depois ele estabelece algumas aplicações práticas. Se você pega qualquer carta paulina, ele vai geralmente seguir essa ordem. Então, por que para Paulo o evangelho é tão significativo assim? Porque é a partir dali que ele vai tirar uma espécie de energia para dar gás o suficiente para a igreja agir conforme a imagem e semelhança do segundo Adão. E aí, por isso que os evangelhos, eles são compostos para anunciar e os súditos imitarem esse rei. Ou seja... Acho que isso é algo que, inclusive, me incomoda, porque a gente tem dado muito pouca ênfase aos evangelhos. Os evangélicos. Os evangélicos. Tem se dado muito pouca ênfase muito pouca, que péssimo. Enfim, pouca ênfase aos evangelhos.
É isso, Paulo ele tomou realmente um lugar de destaque muito grande. Vamos ver aqui. Paulo tá rolando solto aqui. Paulo tá arrasando, né? E na verdade, como a gente se conforma à imagem de Cristo? A gente imitando Paulo. Ele fala, ser de meus imitadores. Não, mas quer ver? Assim como eu sou de Cristo. Então tá bom, foi pro agora mesmo. Não, quer ir pros evangelhos? Olha só, vai ficar claro isso. No esquema evangélico nosso, de lei e graça, que é uma leitura bem luterana de Paulo e tal. Nesse esquema, como a gente faz com o Sermão do Monte? O Sermão do Monte serve pra quê? Vai ter protestante evangélico que vai dizer assim, o Sermão do Monte é como a lei. Ele só existe pra te condenar. Entendeu? E uma vez que você tá salvo, aí você obedece da mesma maneira que a criança é carregada pela mão, como na lei, mas depois que ela cresce, ela não precisa mais. Não é porque agora ela vai atravessar a rua e vai ser atropelada. Porque agora ela sabe fazer isso sozinha, sem precisar da lei. Então vai ser esse tipo de coisa. Mas essa não parece que é a mensagem contida em Mateus. Em Mateus não tem essa parte. Em Mateus não tá dizendo assim, pronto, terminou. Aí Jesus fala assim, então, tá vendo? Não dá pra vocês cumprirem, então por isso que eu vou ter que morrer. Não consegue, né, Moisés? Não consegue, né, Moisés? Que seria um excelente título pra parte do Sermão do Monte, né? Não consegue, né, Moisés? Meu Deus! Não consegue. Mas aí o que acontece? Se você olha nessa outra perspectiva, esse rei veio resolver esses problemas todos. Eu tenho um monte de reclamação do mundo. Eu quero que esse mundo seja resolvido. Mas quando eu começo a andar com esse rei, eu começo a pensar também que tem uma parte de mim que é problema nesse mundo. Exato. Entendeu? Eu me coloco como parte do problema. Exato. Né? Então quando ele fala assim, bem-aventurados que choram, eu lembro que eu choro e eu falo, ufa. Esse reino é um reino de bem-aventurança. Mas quando ele fala assim, ouviram o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, quem olhar já cometeu adultério, aí eu lembro que eu sou parte do problema também. Rapaz, a rotina semana passada. Entendeu? Então essa que é a questão. A gente reduziu toda essa questão de qualquer mandamento bíblico de ser só uma lei pra provar quão miserável a gente é e precisa de Jesus. E depois que tá salvo, aí pronto, agora é uma outra coisa. Então, e o que vem depois disso? Essa é a questão. Esse evangelho que só olha pro eu, depois que eu fui salvo, tá, beleza, Jesus morreu, pá, não preciso fazer mais nada. E por isso que eu gosto da ideia de você pensar fé além de uma crença. Ter fé em Cristo implica uma fidelidade a Cristo. Sim. E essa fidelidade é o que vai te levar a uma vida de discipulado, a uma vida de imitação de Cristo. Do evangelho. Isso, porque Então. é essa graça que se torna... Então, a partir... Outro parênteses, eu continuo amando muito Tim Keller. Muito. Todos nós. Cadê? Cada Aqui, dia ó. mais. Aqui, ó. Todos Fecha. nós. Coração. Porque assim, a distinção, Abre pro que o Tim aqui. Keller faz muito estanque entre evangelho e frutos do evangelho. Exato. Tem eu gosto da problema. didática. Não falem isso, Cara, porque eu preguei isso ela é ontem. limitada. Não, ela Eu não é preguei ruim. Ela não é isso ruim. Ela não é ontem, ruim, mas ela é Mas ela limitada. pode gerar. Todo mundo Só pra muito explicar, maduro. todos nós fazemos parte de um grupo que chama Gados do Keller. Esse é o nível. Esse é o nível. Exatamente, é. Esse é o nível. É que, se levarmos em consideração a ressurreição de Cristo Jesus, os evangelhos, ao abordarem a ressurreição, já também estão colocando para todos os crentes que esse novo mundo já começou. E de que dentro desse novo, dentro do relato dos evangelhos, o novo mundo é uma faceta importante. Ou seja, separar os evangelhos das consequências do evangelho é um equívoco. Não, é que não é separar, é didatizar de alguma didatizar, forma. ok, mas é um que o equívoco. Keller tem uma preocupação. Que a gente transforme a obra numa obra de salvação. Exato. Entendeu? Ele não quer isso. Ele e é não por isso quer que ele isso. faz essa Exato. didática. E a mesma preocupação de Lutero quando ele tá tentando lidar com a questão. Exato. Só que Lei aí evangelho. você pode ter a mesma preocupação, mas não precisa cair no mesmo erro. Exatamente. Entendi.